Olá, meus irmãos, passando aí hoje, nesse domingo, 22º domingo do tempo comum, para meditarmos o Santo Evangelho. Evangelho meditado hoje será o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, lá no seu capítulo 16, versículos 21 ao 27. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nestes termos: que Deus não te permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Em seguida disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa irá recobrá-la. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, se venha prejudicar a sua vida? Ou se dará um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo suas obras. Pessoal, o Evangelho de hoje é maravilhoso. Na primeira leitura nós temos a leitura de Jeremias 20, capítulo do 7º, versículo 7 ao 9. Segunda leitura, São Paulo, apóstolo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 2. E o Evangelho de hoje, São Mateus. Então, a primeira leitura, o contexto é de oposição ao profeta. E ele, ao mesmo tempo que se queixa, busca forças diante de Deus. O profeta se sente seduzido e vencido. Deus sempre não se deixa vencer em misericórdia. A sua queixa é porque ele tem que pregar o que não lhe agrada. A consequência é oposição, violência e zombaria. Enfim, torna-se então o profeta objeto de trapaça, mas não pode deixar de falar. Sua missão é a sua vida. Então assim somos nós hoje. Temos que pregar a palavra de Deus, independente se o mundo gosta ou não, se gostamos ou não, mas porque é verdade, e se é verdade, então deve ser conhecida por todos. Já a segunda leitura, São Paulo, apóstolo aos Romanos, então é uma exortação sobre a conduta do cristão como membro da Igreja de Cristo, força de salvação para todo aquele que acredita, incentivo para ser vivido no relacionamento entre as pessoas. Então esse é o sacrifício vivo e verdadeiro culto espiritual que agrada a Deus. É a caridade, é a bondade, não é verdade? É vivermos fraternalmente. Então o cristão já não vive segundo os critérios do mundo, não é verdade? Mas buscando sempre o melhor possível para fazer a vontade de Deus e não a sua própria. No Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo vive uma nova fase de sua vida e começa a manifestar aos discípulos que o caminho até a ressurreição passa pelo sofrimento e pela morte, passa pelas cruzes de nossa vida. Ele, assumindo a cruz de toda a humanidade pecadora, nos convida também a assumirmos a nossa cruz, que é verdadeira salvação para todos nós. Os problemas dessa vida, as nossas cruzes, os nossos sofrimentos, são caminho de salvação, desde que unidas à cruz de Cristo. Então o caminho conduz a Jerusalém, lugar onde vai dar o testemunho definitivo, o seu sim total a Deus para a remissão do gênero humano. No diálogo com os discípulos, são desfeitas todas as dúvidas em relação ao seu messianismo. Pós São Pedro, em nome de todos, reage
e tenta convencê-lo de que tal destino não poderia acontecer, pois eles acreditavam em um messianismo glorioso. Antes de Pentecostes, os discípulos viam Jesus como um líder político, e não ainda o Rei da Glória. E Jesus esclarece que esse pensar dos discípulos é um pensar humano e pedra de tropeço, que uma vez que por sua morte, vida, morte e ressurreição, dará vida nova. Eis que faço nova todas as coisas. Então seremos novas criaturas. Então os discípulos jamais teriam pensado em um Messias sofredor. Jesus segue sua missão e passa pelo caminho do sofrimento. Os seus discípulos vão aprendendo que devem carregar a cruz de cada dia, percorrendo o mesmo caminho que ele iria trilhar. É bem verdade que deveriam mudar muito a sua mentalidade, negar a si mesmo, isto é, assumir a cruz, perder a vida, isto é, ser solidário por causa de Cristo. Porque sofrimento há demais no mundo, mas pouca santidade. A santidade advém de sofrermos como Cristo, e com Cristo, e em Cristo. Quem retém a vida para si mesmo, fecha-se egoisticamente, não vive a solidariedade, o amor fraternal para com os necessitados. Então, à medida que há uma perda da vida em favor dos excluídos, daqueles que mais sofrem, há um ganho na progressiva instauração do reino de Deus, que está aqui, está acolá, está no meio de vós, está dentro de vós, nos vossos corações. Aonde há um novo Cristo, uma pessoa que realmente carrega sua cruz unida a Cristo, então há ali a instauração do reino de Deus. Para refletir no dia de hoje, nada se compara ao valor da vida. A aparência de perder a vida é uma forma de ganhá-la. Essa afirmação de Jesus foi motivo de muitas atitudes heróicas de grandes santos e santas da Igreja. Hoje nós temos a memória de São Gregório Magno, que nasceu em Roma por volta do ano de 440, e nova família dos Anice. Então, o grande São Gregório Magno, que significa para você essa frase: que servirá ganhar o mundo inteiro se venha prejudicar a sua vida? O que adianta ganhar o mundo inteiro, sucesso, fama, tesouros, se você vai para o inferno depois? Se perde a sua alma, não é verdade? Então fomos criados para o amor, para realizarmos no amor e não nos frustrarmos no egoísmo. Deus abençoe você, para que cheios do Espírito Santo possamos afirmar como salmista, então no Salmo 63, minha alma está sedenta de vós, a minha carne por vós anseia. Grande abraço, curta e compartilha.